a Deus. Essa maravilha, essa é glória. Participando dessa campanha, a grande colheita. Eu trago um abraço para a minha igreja Batista Raízes. Deu uma repaginada, ele fala Church Raízes, mas é a Igreja Batista Raízes, fica lá na Avenida Dois Copos. Nós já fizemos algumas programações juntos, principalmente os jovens aqui, já viemos pregar para cá, para ver se eles foram pregar lá. É muito bom estar compartilhando a palavra com vocês. Estou com a minha esposa, minha filha está lá no fundo, a Matilde, a Luana. Então, nós estamos juntos aqui para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que Deus ministrou primeiramente na minha vida. Mas eu queria estar orando mais uma vez, que os irmãos estivessem fechando os olhos nesse momento. Sei que muitos já conversaram com Deus durante esse dia, sei que muitos já conversaram com Deus aqui nesse culto. Mas eu queria que você tivesse abrindo mais uma vez o seu coração, abrindo sua mente, para tudo que Deus vai ministrar na sua vida nessa noite. Peça para que Deus leve cativo o seu coração, para que tudo de problema que possa estar querendo cutucar a sua vida nessa noite, nesses 30 minutos, ele possa fica guardado no altar do Senhor. Que seu coração, sua mente, seus ouvidos estejam completamente voltados à palavra. Pai, em nome de Jesus, ministra na minha vida, Pai. Ministra através da minha vida, Deus. Faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É um tema bastante gostoso de estar trazendo a grande colheita. Mas para que a gente possa estar colhendo, nós precisamos plantar. Precisamos plantar as coisas que nós desejamos colher. Eu vou mostrar algo que nós precisamos fazer para que nós possamos plantar coisas boas. Os irmãos podem estar com suas Bíblias, deixando aberta em João, capítulo 21. A pesca maravilhosa. Mas eu queria contar uma história para vocês, para a gente iniciar. Ou melhor, eu queria perguntar para vocês: quem aqui nessa caminhada com Cristo já passou alguns momentos onde você fica um pouco cansado, um pouco desanimado, você tem vontade até de falar: ai, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, quero ficar ali no cantinho, não quero mais me dispor, eu quero só ficar ali escutando a palavra de Deus, não quero mais trabalhar. Muitos já passaram por isso, no mínimo já viu alguém próximo de vocês passando. E eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu com um amigo meu. Ele, aos 15 anos de idade, ele se converteu. Ele tinha uma vida toda torta, uma vida muito desregrada, e ele acabou se desviando da palavra de Deus, aceitando Jesus como Salvador. E nesse fervor da adolescência, juventude, fazendo muito pela obra do Senhor, em um determinado momento ele se cansou. Ele começou a ficar fatigado de tantas coisas que ele fazia na igreja. Ele participava do louvor, ele fazia evangelismo, ele pregava a palavra, e ele chegou num momento que ele cansou, se desviou da igreja, se afastou.
E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E mesmo quando nós estamos cansados, Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberiades, ou mar da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Versículo 3: vão pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, disse isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastaram as redes cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 9 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de fogo. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Amém. Eu contei aqui a história do meu amigo que ele se cansou por alguns determinados motivos. E aqui nós começamos a escutar uma história sobre Pedro e os discípulos. Depois daquele momento em que Jesus tinha sido morto, após 3 dias ele tinha ressuscitado. Só que foi interessante a gente ver essa história, porque Jesus ele tinha sido morto, tinha sido ressuscitado, e os discípulos estavam meio perdidos. Eles não sabiam o que fazer. Eles estavam no momento em que, e agora? O que eu faço? Eu estava caminhando 3 anos seguidos com o meu mestre, onde estava aprendendo, estava executando, estava exercendo a vontade dele. E agora? O que eu vou fazer? Então eles ficaram no dilema: o que eu faço, o que acontece, e outras coisas mais. Na vida de Pedro, por exemplo, teve a questão em que ele negou Jesus. Então aquilo ali gerou algo dentro dele, um medo, uma desconfiança, algo que acontece muitas vezes dentro do nosso coração. Quem aqui, em algum determinado momento, fez algo que não agradou a Deus, sabendo que era errado, e nesse mesmo período, nesse mesmo dia, o pastor, ou acontece uma situação na sua vida que alguém fala assim: viu, vim orar por mim, estou precisando de oração. O que acontece dentro de você? Não vou. Ixi, não. E se acontece alguma coisa de Deus, vai
Primeiro ponto que eu quero que vocês pensando comigo, versículo 3, que diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entraram no barco e naquela mesma noite não pegaram nada. Pedro, naquele momento ali, eu vou pescar. O que quer dizer eu vou pescar? É Pedro falar assim: eu vou voltar ao que eu era antes de Jesus. Eu vou voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes de Jesus. Eu não tenho mais coragem de fazer aquilo que Ele pediu, o que Ele me ensinou, o que eu fiz. A declaração de Pedro naquele momento nos revela vestígios do antigo homem, do velho homem, ou da antiga vida de serviço, onde que Ele controlava. Quando Pedro fala ali naquele momento para os discípulos: eu vou pescar, ele estava mostrando para os discípulos assim: eu vou fazer aquilo que eu fazia antes de me converter, antes de eu fazer a vontade do Senhor. E quando eu entrava dentro do barco, eu jogava as redes, eu pescava, eu trazia sustento para a minha família. Então Pedro, ele se esqueceu das coisas que ele tinha aprendido a fazer, que ele já estava executando, e ele começou a querer voltar ao velho homem, voltar a fazer as coisas que não era para ele fazer, aquilo que ele tinha poder para fazer, aquilo que ele dominava. Pedro era um excelente pescador, ele pescava muito bem, ele sabia os momentos onde ele tinha que pescar, a hora que ele tinha que pescar, o local onde ele tinha que pescar. Então Pedro tinha autoridade no que ele estava fazendo. E quando os discípulos falaram assim: eu vou com você, naquele momento em que os discípulos falaram assim: Pedro, eu também vou pescar com você. Pedro, eu também vou entrar na embarcação com você. Ao mesmo tempo eles estavam falando: eu vou me submeter à liderança do homem humano. Olha que confusão que gerou a partir do momento que Pedro entregou Jesus. Veja o reboliço que aconteceu na vida dele e na vida dos discípulos. A partir do momento que ele falou: eu não o conheço. Só isso. Quando acontece isso na nossa vida, nós muitas das vezes fazemos algo que não agrada a Deus e nós começamos a: eu vou voltar, eu quero fazer mais, não vou subir mais, não vou pregar mais, não vou orar mais, não vou levar a palavra para os meus vizinhos, mas não vou convidar mais. Por causa de algo que aconteceu que era simplesmente o momento de nós conversarmos com Deus. Isso aparece na vida de Pedro, simplesmente pelo motivo de ele ter ligado Jesus e de achar que ele tinha perdido o privilégio de ser testemunha da ressurreição de Cristo. Pedro, ele achou que, a partir daquele momento que ele falou assim: eu não o conheço, a partir do momento que ele negou Jesus, ele começou a achar que ele já não fazia mais parte do plano de Jesus. Ele começou a colocar dentro da cabeça dele: eu não sigo mais Jesus, eu não caminho mais com Jesus, eu não posso mais levar essa palavra. Mas só uma coisa que precisava acontecer: Jesus dominar a situação. É só Jesus controlar a situação que tudo começa a andar maravilhosamente bem. Nós vemos Jesus aparecer na vida de Pedro 2 vezes na beira do mar. Quando ele chamou Pedro, aconteceu a mesma coisa. Pedro tinha entrado na água, ele tinha entrado no mar.
peixes. Deixa Deus planejar a sua vida. Segundo ponto que eu queria levar a vocês a refletirem é: os discípulos não reconheceram Jesus. Versículo 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Os discípulos naquele momento, eles não reconheceram Jesus. Eles não olharam para ele na areia da praia e falaram: Jesus, é o nosso mestre. Mas tem algo para que a gente possa entender por que eles não reconheceram. Porque as mulheres também não o reconheceram. Jesus ele também apareceu para as mulheres e as mulheres não reconheceram Jesus. E por que eles não reconheceram? Eles ainda estavam lutados. Eles estavam naquele momento em uma tremenda tristeza. Quem aqui já perdeu um ente querido e estava velando, né? Naquele momento que nós estamos no cemitério velando, muitas pessoas passam por lá, bem, consolam você, dão uma palavra para você, e no outro dia você fala assim: sei quem passou por lá. É a mesma situação. Nós podemos pensar, mas na realidade foi isso. Eles estavam enlutados, eles estavam naquele momento uma tristeza muito grande. Eles estavam muito tristes. Mas o interessante é que quando Jesus está na praia, ele usa uma palavra: filho. Filho. Essa palavra, o povo de Israel, era uma palavra de afeto. Você não falava para qualquer pessoa, você falava para aquelas pessoas, não só para os filhos naturais seus, mas para aquelas pessoas que tinham muito afeto, muito carinho. Então foi naquele momento que eles sentiram que era Jesus. Naquele momento que Jesus falou no coração deles: filhos. Foi o momento que eles sentiram: é Jesus que está falando conosco, é Jesus que está tomando conta, é Jesus que está controlando a situação, é Jesus que vai trazer mudança, é Jesus que vai fazer com que tudo caminhe correto. Você tem ouvido de Jesus? Filho, filho, faça dessa forma. Filho, conduza a sua família dessa forma. Filho, cuide da sua vida financeira dessa forma. Filho, cuide do seu relacionamento dessa forma. Filho, cuide dos seus filhos dessa forma. Você tem ouvido Jesus falar dessa forma? Interessante que Jesus ele fala assim: vocês têm algo para comer? É tão interessante que todas as vezes Jesus ele faz essas perguntas, né? O rapaz no andar, o que você quer? O rapaz tinha alguma dificuldade, tinha alguma deficiência, ele sempre perguntava. Jesus sabia que eles estavam com fome, Jesus sabia que eles tinham pescado a noite inteira, Jesus viu ele descendo do barco sem nenhum peixe, e ele perguntou: vocês estão com fome? Mas ali era o momento em que Jesus já estava trabalhando um milagre na vida dele. Jesus já estava ensinando para eles que precisava que Cristo lhe falasse, que Cristo profetizasse, que Cristo semeasse na vida deles. E Jesus falou: volte lá e jogue a rede do lado direito. Vocês prestaram atenção?
prestaram atenção quantos metros eles estavam na praia? 9 metros. Super pertinho da praia. 9 metros é pouca coisa. Acredito que seja daqui na porta, 9 metros. É bem pouca coisa. Eles entraram bem pouco. Mas eles seguiram o que o mestre tinha mandado. Eles simplesmente fizeram o que Cristo tinha mandado. José é um excelente mestre de obras. Vamos imaginar que chegasse uma pessoa do nada e falasse: aceite esse revestimento dessa outra forma. E José, você trabalha desde os 12 anos, acertando, você vai ensinar os seus filhos a acertar? Um mestre nos ensina. O serviço dirigido por Cristo sempre traz frutos. Todas as vezes que Cristo está no controle, começa a aparecer frutos. Amém. Isso demonstrou a vida de Pedro. Quando Deus deu a ordem, se encheu de grandes peixes. E o interessante é que isso demonstra a vergonha do ego de Pedro. O ego de Pedro foi lá embaixo. O ego de Pedro foi lá embaixo. Mas os frutos de Cristo foram lá em cima. Então, muitas das vezes nós precisamos jogar o nosso ego lá embaixo, para que as coisas de Cristo comecem a aparecer. A grande colheita aqui é a pesca maravilhosa. E o que aconteceu é porque Jesus cuidou de toda a situação. Aleluia. E o milagre de Jesus na nossa vida tem o significado de abundância. Amém. Jesus ele não dá nada raso para nós. Jesus ele não dá nada com pouquinha coisa. Jesus ele dá tudo em abundância. Então você vai colher abundantemente. Se você deixar Jesus trabalhar na sua vida, se você deixar Jesus controlar os fatos, você vai colher abundantemente em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na familiar, no ministério da igreja, abundantemente. Glória. O que nós precisamos fazer? Jogar o nosso ego lá embaixo e deixar Cristo agir. Parece impressionante. Pedro não sabia quem era até o momento que ele voltou a pescar. Quem é esse falando para ele voltar a pescar? Quem é essa pessoa que está falando para mim ficar 12 horas no mar? Meu irmão, joga o ego lá embaixo. Joga o seu eu lá embaixo, para que a abundância do Senhor transborde na sua vida. Eu queria que os irmãos estivessem fechando seus olhos nesse momento. O nosso Deus ele é um Deus de entregar abundância na nossa vida. Ele não faz nada para metade. Ele só pede uma coisa para você: deixar ele controlar. Mas para que ele possa controlar todas as suas decisões, para que ele possa controlar a sua vida, o seu caminho, você precisa derrubar o seu ego. Você precisa colocar o seu ego lá embaixo. Toda vez que nós derrubamos o nosso ego, Deus ele cresce dentro de nós. O Espírito Santo de Deus começa a transbordar na nossa vida, ele começa a transbordar dentro do nosso coração. E para quem está ao seu redor, ele começa a ser transmitido pelo Espírito Santo. E começa a transbordar. E começa a ir para um, começa a ir para outro. E todos ficam abundantes do Espírito
Só que isso é um ato que você precisa fazer. Isso é um ato que você precisa reconhecer. O Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida. E Ele está ministrando nessa noite. E Ele quer nessa noite que você deixe Ele conduzir a sua vida. Mas por completo, não é pela metade, é por completo. Pedro não tinha saído da igreja. Pedro não tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Pedro poderia estar envergonhado, poderia não estar querendo fazer, mas ele nem estava ali. Mas ele precisou jogar o seu ego no chão para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus pudesse controlar a sua vida. Nós temos nos capítulos próximos que 3.000 aulas foram salvas da vez inteira. Simplesmente pelo ato dele falar: Senhor, faça conforme a tua vontade, me usa, Senhor, o meu ego, Senhor, está no chão. Só que ele reconheceu que Jesus precisa controlar. E é isso que Cristo está falando com você nessa noite. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Você quer colher, meu filho? Você quer abundância na sua vida? Deixa eu conduzir a sua vida. 2024, eu quero ter o poder de controlar toda a sua vida. Eu quero conduzir toda a sua vida. E você vai colher abundantemente para a sua vida, para a sua família, para a tua igreja, para todos que estão ao seu redor. Mas você precisa reconhecer isso. Eu queria convidar você que nessa noite reconheça que precisa entregar alguma parte da sua vida, algum departamento da sua vida ao longo do. Eu queria que você estivesse se levantando no seu lugar mesmo. Eu estou aqui na frente e eu já estou me colocando à disposição do Senhor, porque eu sei que tem coisas na minha vida que eu quero controlar, mas que eu preciso deixar na mão do Senhor. Eu queria estar orando com você nesse momento. Você que entendeu que precisa colocar alguma coisa na mão do Senhor, cortar o seu ego, derrubar o seu ego. Eu queria estar orando com você nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós estamos